Deixa eu te perguntar uma coisa e me responde com sinceridade, só pra você. Tem alguma coisa na sua vida que sempre volta pro mesmo lugar? Não importa o que você faça, o final é sempre o mesmo. Você muda de emprego, talvez o problema continua lá. Ou você termina a relação e a próxima, ela repete exatamente a anterior, só que com outro rosto. Ou você junta dinheiro, aí do nada, uma emergência, leva tudo embora. E daí você avança e daí é como se fosse uma força invisível que te puxasse de volta lá pro ponto de partida, como se fosse um elástico. Isso não é azar, isso não é destino. E presta atenção, não é falta de esforço seu. Isso é um código gravado em você. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como ele funciona e porque você nunca conseguiu enxergar sozinha. E o que fazer para ele parar de se repetir. Então fica até o fim, porque o final é realmente o primeiro passo. Então, talvez você reconheça aí. Você é a mulher que faz tudo demais e você recebe de menos. E por fora, eu sei que você dá conta de tudo, ninguém desconfia disso. Mas repara nos sinais. O dinheiro que entra e some do nada. Todas as relações que acabam mudando de rosto, mas nunca mudam de final. Ou até aquele cansaço que sono nenhum tá resolvendo, né? E o que mais dói é o que você já tentou resolver do único jeito que te ensinaram, na razão. Entender, se organizar, se esforçar mais, aguentar mais. E o padrão sempre volta. E enquanto uma parte de você tá presa lutando contra esse padrão invisível, não sobra energia para você criar. Você passa a vida apagando esse monte de incêndio aí e nunca construindo o que você realmente queria. Então, deixa eu te mostrar o porquê de tudo isso. Sabe quando você aponta a câmera do seu celular para um QR Code? Então, para os seus olhos, esses quadradinhos aqui, são só um desenho sem sentido nenhum, não é? Mas, quando o celular aponta, ele acaba desbloqueando o mundo inteiro que estava ali o tempo todo e você não viu. E a vida, ela é assim. O que trava você não está escrito numa linguagem que a sua razão consegue ler, entende? Ela está gravada no seu corpo e no seu campo, como se fosse um código inconsciente e só o inconsciente lê. Então você está tentando ler o QR Code com os seus olhos e é por isso que anos você vem tentando entender e isso não resolve, porque o padrão sempre acaba voltando. E não é falha sua, é que o problema não tá na camada que a razão alcança. O meu nome é Raquel Breda e há mais de 10 anos e mais de 5.000 atendimentos eu faço uma coisa só. Eu leio esse código e eu já sei o que passou na cabeça tua nesse momento agora. Nossa, ler um código? Como assim ler um código? À distância? Bom, eu entendo e eu também levantaria a sobrancelha. Então assim, ó, não acredita em mim e repara na sua própria vida enquanto eu vou te explicar. A prova não tá comigo, a prova tá na sua história. Então assim, não é intuição que eu uso, não é tarô, é leitura instrumental do campo com equipamento de ondas escalares à distância, só com seu nome, data de nascimento e depois de mais de 5.000 campos lidos, um por um, eu descobri uma coisa. A trava, ela nunca tá onde a pessoa procura, ela está na raiz. E é isso que o Destrava Raiz faz. Eu não trabalho a razão. Eu leio o que o seu corpo, o seu campo estão tentando dizer. E eu encontro um padrão que se repete, ajustando tudo isso na fonte, direto na fonte, na raiz, e não nesse sintoma. Onde o padrão nasceu. E é onde ele vai acabar se desfazendo. Então, mais do que te fazer entender, eu faço você enxergar o que estava travado o tempo todo. E quando você enxerga, deixa de ser passageira dessa própria vida. Você vira a criadora da tua vida. E esse primeiro passo já é um tratamento. Ele tem nome. Ele se chama Mapa da Raiz. E olha o que acontece nesse mapa. Com o seu nome, sua data de nascimento, só isso que eu preciso. À distância, eu aponto a câmera para a sua vida. Eu leio o seu campo, eu encontro exatamente onde a sua raiz travou e eu ajusto ali na fonte. No mesmo movimento em que eu leio, eu já trato. E você não sai só com uma resposta, você sai com o seu código de resposta rápida do campo. O seu código vivo que continua ajustando a sua raiz no seu dia a dia, depois que essa leitura acaba.
Quer dizer, o mapa não é um diagnóstico que te joga aí numa fila esperando um tratamento. O mapa já é um tratamento. A sua raiz é lida, ela é ajustada no mesmo passo. E o código, ele consegue ir trabalhando com você. Ai, mas será que é pra mim? Bom, se você é essa mulher que faz demais e recebe de menos e que sente que tem algo aí dentro que não consegue ver, é sobre você. E escuta, é exatamente por isso. Tudo que você tentou foi na camada da razão, na folha. Ninguém nunca te levou na raiz. Não funcionou porque não é que é caso perdido, mas é porque todo mundo estava olhando para o lugar errado. E daqui existem 2 caminhos. E os 2 começam hoje. Você pode seguir como você tá, no piloto automático, aguentando, tendo fé, se esforçando mais e tá tudo bem. E o padrão invisível, ele vai acabar seguindo, fazendo tudo que ele faz, repetindo. No próximo trabalho, na próxima relação, no próximo dinheiro que entrar. E esse caminho você já conhece de cor. Ou você pode apontar a câmera pela primeira vez, porque a vida que você tem não é a vida que te coube. Você não nasceu para aguentar essa realidade, você nasceu para criar a sua própria realidade. Então, se você já sentiu que é isso, não precisa pensar demais. Clica no botão aqui embaixo e garante o seu mapa da raiz. E assim que o pagamento entra, você cai direto no meu WhatsApp e é ali que a nossa conversa começa. Você me passa o seu nome, sua data de nascimento, eu te faço algumas perguntas e então a leitura começa. Sem marcar horário, sem ligar a câmera e sem você precisar reviver nada que doeu. Então, se você ainda quer trocar uma ideia comigo antes de decidir, tem um caminho aqui embaixo para isso também. Mas se lá no fundo você já sabe que é sobre você, o passo mais direto é garantir agora. Você já se esforçou demais para continuar travada e você não tá travada à toa. Existe uma raiz. Eu leio, ajusto e você volta a criar. Eu te espero do outro lado.